tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto chamado gerenciando exceções. Um assunto bastante importante, porque é a tratativa de erros que nós vamos dar para o nosso bloco PLSQL. Até o momento, eu expliquei para vocês que toda vez que nós vamos ecoar uma mensagem em tela via PLSQL, não importa se é um bloco anônimo, não importa se é um subprograma, nós utilizamos o dbms output.putline. E aí nós passamos a mensagem para ele. Tá? É bastante útil, bastante funcional. Porém, nós temos um detalhe importante aqui. Quando for em situações de mensagens de erro, é complicado eu utilizar o dbms porque ele não aborta a execução do código. Vamos imaginar uma situação hipotética. Eu tenho um bloco PLSQL aqui. Aqui eu faço um insert. Antes do insert, eu faço um select. Trato a exception. Se der algum erro, eu dou um dbms output.putline, erro no select, por exemplo. Acabou meu bloco. E aí aqui embaixo eu faço um insert baseado nos dados que esse meu select está retornando. E aí trato a exception do meu insert e finalizo o meu bloco. Aí vamos imaginar a situação assim, ó. Quando esse select executa, que ele vai popular algumas variáveis para eu utilizar aqui na inserção, esse select dá um erro, ele não encontra um determinado registro e ele cai aqui, ó. Ele vai dar uma mensagem, erro do select, porém ele não aborta a execução do meu código PLSQL. Ele continua. Significa que ele vai fazer o insert. Só que ele precisa dos dados desse select para inserir aqui embaixo. E esses dados não existirão, eles estarão em nulos, né? E, consequentemente, vai dar um erro aqui no meu insert. Então, num cenário como esse, em que eu estou tratando o erro e preciso avisar o meu usuário que o erro aconteceu, a melhor situação não é utilizar o dbms output.putline. A melhor situação seria usar um outro recurso chamado raise application error. E aí eu também vou passar uma mensagem para ele de erro, certo? Porém, antes da mensagem, eu tenho que informar um intervalo de erro. Eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que um erro acontece, eu vou provocar um erro aqui, ó, delete that. Isso aqui vai dar erro, porque tem registros filhos na tabela de empregado. Mas toda vez que dá um erro, olha só, ele põe um prefixo, hora, tracinho e um código de erro. No caso aqui, violou uma foreign key. Isso é padrão do Oracle. Então nós temos uma série de erros catalogados, como é esse, o 2292. Tá? Porém, a Oracle reservou um intervalo que vai de 20.000 até 20.999, onde aqui não tem nenhum erro Oracle catalogado. É justamente um intervalo de códigos que a Oracle nos disponibiliza para usarmos na nossa programação. Então aqui no raise application error, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um tracinho 20.000, vírgula, e a mensagem. Então quando acontecer, vai aparecer lá hora, tracinho 20.000, 2 pontos, e aqui vai aparecer a mensagem que eu coloquei aqui. E como consequência, nada abaixo dessa linha de código vai ser executada. Então, se eu trocar
esse DBMS aqui, ó, por raise application error, colocar um 20.100, por exemplo, erro no select, então ele vai dar essa mensagem, hora, tracinho, 20.100, erro select, e aborta a execução do meu código PLSQL. Ou seja, esse insert não vai mais ser executado. E não é para ser executado mesmo, porque o select que carrega as informações para eu inserir numa tabela qualquer, deu erro. Tá? Então isso é bastante importante, a utilização. Quando for mensagens de aviso, continuamos usando o dbms output.putline. Quando for mensagens de erros, utilizamos o raise application error. Vamos fazer um exemplo na prática aqui para vocês entenderem melhor? Olha só, eu vou fazer um bloco anônimo para fazer um select que vai buscar o nome do funcionário. Então, emp.ename percentual type, e vai buscar o salário, emp.sal percentual type, e vamos pegar a comissão também. A comissão não, vamos pegar o cargo, emp.job percentual type, begin end. Já vamos fazer aqui o nosso set server output on, para não correr o risco de esquecermos. Muito bom. E aqui vamos fazer um select para buscar esses dados. Então eu quero o nome do empregado, eu quero o salário, eu quero o cargo. Vou jogar para as variáveis va nome, va sal e va cargo. From, tabelinha de empregados, e vou filtrar um código que eu vou pedir em tela, ok? E vou tratar a exceção. Então, exception, quando não encontrar nada, então, a princípio eu vou pôr com dbms. dbms, output, putline, funcionário, não cadastrado. Muito bom. Vou finalizar o meu begin. Já tinha finalizado aqui embaixo, então vamos tirar um end. E vou mostrar aqui embaixo os dados do select. Então, dbms output.putline. Vou colocar assim, ó, dados funcionário, dois pontos, concatena, com a variável va nome, variável va sal, variável va cargo, ok? Muito bom. Então vamos rodar esse nosso código PLSQL aqui. Vamos selecionar ele e vamos executar. Vou passar a princípio um código de funcionário que exista, 7566. Opa, não rodou o set server output on. Vamos rodar de novo. 7566. Cadê os dados? Vamos apagar, vamos tirar esse log daqui. E rodar novamente.
Aqui, ó, tá errado. 7 server output eu escrevi errado, por isso que não tá saindo. Server output. Vamos rodar de novo. E vamos rodar de novo o nosso código PLSQL 7566. Então tá lá. Dados do funcionário. Jones, salário 2.975, manager. Então quando não houve a exception, tudo ocorreu de forma legal. Então ele filtrou o código aqui, buscou os dados, alimentou as variáveis e mostrou uma literal, dados, funcionário, 2 pontos, aí concatenou com o nome, com o salário e com o cargo. Mostrou. Agora vamos pensar um cenário diferente. Vamos executar de novo, porém, eu vou passar um funcionário que não existe. 1, 2, 3. Aqui que eu quero que vocês entendam. Olha só. Quando eu passei um código que não existe, ele caiu na exception, ele não encontrou e ele deu o dbms output.putline. Então, olha só. Funcionário não cadastrado. Então, deu certo. Ele rodou essa parte do meu código. Porém, olha a linha de baixo. Dados funcionário. Ou seja, ele executou essa linha também. Como eu comentei, o dbms não aborta a execução do meu código PLSQL. Então, ele mostrou aqui, caiu na exception e continuou a execução e rodou esse cara também. E não deveria, porque eu não tenho esses dados para mostrar aqui do funcionário. O select não me retornou nada. Então, daí a importância de nós substituirmos isso daqui, ó, por raise application error. Vamos por lá, tracinho 20.100, vírgula. Funcionário não cadastrado, a mensagem continua a mesma. Ok? Muito bom. Vamos rodar agora para ver? Se eu rodar por um funcionário que existe, 7369. Tudo normal. Dados do funcionário, 2 pontos, o nome dele, o salário e o cargo. Perfeito. Agora vamos rodar para um dado que não exista. 1, 2, 3. Olha a diferença agora. Hora, tracinho, 20.100, que foi exatamente o código de erro que eu pus aqui. Funcionário não cadastrado. E o mais importante, não veio a mensagem do dados funcionário, porque ele chegou aqui e abortou a execução do meu código PLSQL. Isso que é o essencial. Ah, mas eu posso pôr qualquer número para esse código aqui? Pode. Quer pôr 20.000? Sem nenhum problema. Qualquer número que esteja no intervalo de 20.000 até 20.999. Você pode usar qualquer número. Inclusive, dentro de um mesmo código PLSQL, esse número pode se repetir. Ah, 20.000, funcionário não cadastrado. 20.000, departamento não cadastrado. 20.000, esse funcionário não possui gerente. Não tem problema, tá? Uma boa prática diz que num código PLSQL a gente começa sempre a colocar códigos diferenciados. 20.000, funcionário não cadastrado. 20.001, departamento não cadastrado. 20.002, funcionário não possui gerente. E assim por diante. Então nós temos 1000 códigos de erros para colocar dentro de um mesmo código PLSQL. Tá? Então, mudei lá para 20.000. Se eu passar aqui um funcionário que não existe, tá lá, 20.000, funcionário não cadastrado. Tá? Essa parte de causação aqui, isso na aplicação a gente esconde, tá? Vou colocar um 20.300, por exemplo. Ele aparece só quando é o 20.000, mas a partir daí ele vai sumir. Tá vendo? Só o código 20.300, funcionário não cadastrado. Então, fica a dica. É mensagem de erro? Usamos o Raise Application Error. É mensagem de aviso? Usamos dbms.
Aqui eu estou usando para mostrar variáveis em tela. Poderia usar para processamento realizado com sucesso, dados inseridos na tabela, enfim, qualquer mensagem de aviso que eu for utilizar, eu utilizo o DBMS output.putline. Ok, pessoal? Um grande abraço.